Pessoal, bom dia, paz do Senhor, uma manhã abençoada de segunda, uma semana de muitas bênçãos e vitórias para todos nós. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e para saber mais sobre o projeto do aconselhamento aqui no canal, é só mandar um e-mail para o e-mail que estará no comentário fixado. A palavra diz assim, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, apenas o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou ao pai dele, dizendo, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. O texto aqui ele fala de um jovem lunático, um jovem que estava endemoniado. E o espírito que havia sobre ele, o espírito maligno, agitava ele de uma forma absurda. E ele se virava na terra, era uma situação de violência até mesmo, né? Por conta que o feria, o machucava. E esse era o contexto, basicamente aqui de uma maneira muito resumida. E Jesus ele vira para o pai daquele jovem e ele pergunta desde quando sucede isso? E aí o pai daquele jovem responde, desde a infância. Eu gosto muito dessa pergunta. Eu acho que essa pergunta é uma psicologia do céu. Quando Jesus ele vai até a origem do problema, e aqui no canal eu falei isso recentemente, eu sempre falo, mas falei recentemente num vídeo onde Eliseu ele vai na fonte das águas e ali ele lança sal sobre as águas. Então, de novo, quando o Senhor ele revisita, às vezes a origem do problema é uma origem recente. No caso ali da mensagem de Eliseu, eu foquei sobre isso, sobre aquilo que no momento presente pode estar trazendo algum tipo de dificuldade, né, para as nossas vidas. Eu vou colocar essa mensagem aqui, né, ou aqui, eu não sei onde fica, mas vai aparecer um izinho e aí vai linkar na mensagem, onde eu falo sobre Eliseu. Então, às vezes o problema é agora, né? A origem está trazendo todo o cenário de agora. Mas por muitas vezes, o Senhor, nessa psicologia do céu, Ele quer tratar conosco de coisas que são coisas do passado. São necessárias serem tratadas, é necessário que haja uma mudança, que haja uma cura, uma libertação, que haja um reparo de algo que ficou lá atrás. Então, quando Jesus ele vira para esse pai aqui, ele pergunta há quanto tempo que sucede isso? Claro que ele sabia. Como Deus, ele sabia, ele sabe todas as coisas. Não era diferente nem quando ele estava na terra, né? Como um homem no seu ministério. Totalmente homem, totalmente Deus. E aí o pai daquele jovem responde, desde a infância. Aquele jovem se lança no fogo, se lança na água para se destruir. E era uma situação horrível. Então, o problema se deu lá atrás. Tudo que acontecia agora, o que estava acontecendo naquele momento, era um mesmo problema, porém em proporção maior e literalmente maior, porque quando o problema estava pequeno, né? Quando a criança estava, né, ali, ainda criança, pequeno, o pai talvez conseguisse contornar a situação, mas aí podemos dizer assim, o problema cresceu, né, porque ele se tornou um jovem e aí não tinha como mais segurar ele. Talvez eles segurassem no início, conseguia controlá-lo, mas jovem, já numa fase adulta, era difícil. E não é diferente. Quando nós conseguimos contornar, enquanto conseguimos contornar, nós não levamos para o Senhor os nossos problemas. Nós tentamos contornar, tentamos resolver. E aqui o ponto de tudo é realmente como que o Senhor ele quer ir lá atrás para poder fazer a gente entender o presente. Para que possamos entender o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. 1992 foi um ano difícil para mim, né? E eu já comentei aqui no canal algumas vezes. Eu sou de 1983, e em 1992 eu tinha 8 anos por aí, mais ou menos. E nesse ano eu perdi meu pai, eu perdi meu avô materno e minha avó materna. E eram pessoas que estavam dentro do meu convívio, né? Meu pai era meu pai, estava dentro da minha casa, convivia com a gente, uma pessoa extremamente extrovertida, animada, brincalhão, e eu era muito grudado com ele, colado. Eu ser o filho mais novo, né, o mais novo de quatro filhos, eu era o mais próximo ali dele, tudo mais, e pequeno também. Há uma diferença muito grande entre eu e meus irmãos de idade. E
Perdi minha avó também morava aqui na mesma casa, e perdi meu avô. Esse talvez um pouquinho mais distante, mas ele toda semana estava aqui. Toda semana eu tinha contato com ele. Então para mim foi um baque muito grande. Mas para minha mãe foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. Eu perdi o pai, a avó e o avô. Ela perdeu o marido, a mãe e o pai no mesmo ano. E aí ela entrou numa depressão muito grande, né? Natural, e naquela época não se tinha muita ideia do que é um quadro de depressão, né? Não se tinha muito esse pensamento, né? Não havia esse cuidado que há hoje, né? Esse diagnóstico que há hoje. E aí no início ali ela afundou na depressão, e depois ela resolveu viver a vida como se não houvesse o amanhã, né? Ela pensou assim: já que morreu todo mundo, né? Meu pai, minha mãe e meu marido, eu posso ser a próxima, então eu vou viver a vida. E nisso ela foi viver a vida, literalmente, né? E sobrou para os filhos, porque a gente já não tinha um pai, a família entrou num processo de destruição, né? Literalmente, porque a base era o meu pai, e minha mãe resolveu também sumir. Ela, de fato, ela virou... A gente perdeu a mãe, né? Durante aqueles anos ali, né? E 92, aí... na verdade 93, 94, 95 nós perdemos a mãe. E aí, em 96 ela conheceu meu padrasto, e ali ela, vamos dizer assim, ali ela ancorou, ela parou de ficar, né, vivendo aquela vida que ela estava vivendo dissoluta, totalmente dissoluta. Porém, todos esses eventos, e aí eu estou indo lá atrás para fazer os irmãos entenderem, até abrindo uma situação particular, gerou em mim uma insegurança muito grande por conta da questão da minha mãe. Eu era criança, e de tudo isso, de eu ter perdido meu pai, minha avó, meu avô, o que mais me marcou foi o fato de minha mãe ter sumido, ter me abandonado, né? E eu não estou aqui julgando a minha mãe, eu entendo o que ela viveu, né? Entendo o que ela passou. Minha mãe não conhece o Senhor. Eu amo a minha mãe. Hoje essa ponta do passado já foi amarrada, perdão da minha parte foi liberado. A gente estava ali agora tomando café com ela, não tem dificuldade nenhuma. Só estou voltando no passado para entender um pouco. E foi esse o processo que Deus me levou, fez voltar lá atrás para entender na frente. Desde quando sucede isso? E aí eu fiquei com esse trauma, né, de a sensação de que em algum momento eu seria abandonado, de que em algum momento a pessoa que eu mais amava ia me deixar como a minha mãe me deixou. E isso eu carreguei para dentro do casamento. E isso naturalmente vai se transformar, né? A fatura dessa conta se chama insegurança, ciúme e possessividade. Eu não sabia, eu não imaginava e não enxergava a origem, o desde quando sucede isso. Eu não sabia o que causou esse tipo de comportamento no meu relacionamento, da minha parte, em relação a uma figura feminina. Não sabia. E quando tudo aconteceu, né, e aí eu sempre digo aqui, num relacionamento, quando acaba um casamento, né, ninguém erra sozinho. Eu estou contando os meus erros, mas certamente o outro lado tem, né, a sua porcentagem, a sua porção de erros. Eu estou dentro do contexto da palavra, trazendo o quanto é importante a gente revisitar o passado com Deus, porque esse texto aqui o Senhor me deu. Há quanto tempo sucede isso? E ele diz, desde a infância. E eu falei, tem alguma coisa lá atrás que está impactando na frente. Lembra que eu falei da psicologia do céu? O Senhor me fez voltar lá atrás para entender a insegurança que eu tinha no presente, para que eu pudesse entrar num processo de cura. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos com a maior tranquilidade. É muito lindo, uma busca por uma restauração, uma busca muito linda. Mas a maior busca que eu tive no meu deserto, eu posso falar isso com a maior tranquilidade, foi eu ser curado, eu ser restaurado. Porque se isso não acontecesse, eu não estaria pronto para voltar para a mesma pessoa ou para ter uma outra pessoa na minha vida, não estaria pronto para nada. Se você não está em paz ou pronto para viver contigo mesma, contigo mesmo, se você não tem
essas pendências resolvidas, essas coisas do passado, esses traumas, se eles não forem trabalhados, o Espírito Santo não encontrar espaço, você revisitar, você entender, olha, isso aqui é por causa disso, você nunca vai estar pronta. Você nunca vai estar pronto. Então, o deserto foi a grande cura da desconfiança, da possessividade, da impulsividade. E eu poderia aqui... Alan, como você soube que foi curado? Eu teria que fazer um outro vídeo para falar, né? Eu tive provas claríssimas e incontestáveis de que desse mal eu não sofro mais. Desse não. E isso se deu porque o Senhor, Ele me levou lá atrás e Ele me libertou. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma libertação de verdade. Então, quando Jesus ele faz essa pergunta, ele queria ir lá atrás. Ele queria saber a origem no passado, o motivo pelo qual tudo aquilo aconteceu. Uma mulher que não respeita uma figura masculina, uma figura de um homem que quer confrontar, que não entende, tem uma dificuldade muito grande de entender. Hoje muitas mulheres têm dificuldade de entender a palavra bíblica submissão. Submissão não é humilhação, submissão não é subordinação, submissão é uma missão que é dada a um e o outro que faz de tudo para cumprir, para que aquela missão daquela pessoa cumpra, né? Seja possível, inclusive através dela. Submissão vai além de uma ação, né, machista de abaixar a cabeça, não é nada disso. Às vezes, essa dificuldade de entender, talvez a facilidade de se irritar, de brigar, né? Eu não gosto de usar a palavra rixosa, né? Mas assim, é isso. O ciúme, como foi o meu caso, isso tudo tem uma origem. Isso tudo vem de algum lugar. Isso tudo teve alguma projeção, né, em algum momento da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Então, quando eu falo que os desertos tratam-se de nós, né, e devemos lançar luz sobre nós, focar a nossa vida, é porque tem tanta coisa tem que ser reparada, tem tanta coisa no nosso coração que às vezes nós ignoramos, negligenciamos. Eu tenho uma pena quando o foco está errado, porque pensa só, é como se fosse assim, você tem que reparar a sua casa, está toda quebrada, está toda destruída, tem que refazer tudo, só que você está tão preocupado com a casa do teu vizinho, porque ele foi embora, fez isso, fez aquilo, porque ela me abandonou, ele me abandonou, e aí está preocupado, Deus, o que tu vai fazer lá, o que tu não fez, eu não vejo mudança. E a tua casa? E o teu coração? E a tua vida? E os traumas? E os teus erros? Então o deserto é meu, o deserto era meu, eu entendi isso, eu demorei um pouquinho para entender, eu demorei uns 6 meses para entender que o deserto era meu. O deserto é meu. O assunto do deserto sou eu, não é uma outra pessoa. O deserto é para que eu possa me conhecer e conhecer sobretudo meu Deus, de uma maneira que eu nunca conheci. Há quanto tempo que você sai disso? O Senhor está perguntando isso nessa manhã. Desde quando que isso acontece? Qual é a origem desse problema? O que foi que te levou a essa situação? Foca em você. Se você é incapaz de focar em você, se você é incapaz de olhar para os teus erros e não olhar para os teus erros e ficar, se lamentando, tentando, o passado não vai voltar. A questão de olhar para os erros não é com aquele sentimento de tristeza, de condenação, se condenando, ou autocomiseração, ai, coitado de mim. Não, nada disso. É para aprender com os erros e não repeti-los. Revisitar o passado é para isso. É revisitar sem dor, é revisitar curada. É isso que Deus quer fazer. E nós entendemos realmente que há uma cura quando nós temos a capacidade de revisitar o passado e voltar de lá ilesos. Quando nós visitamos o passado e voltamos de lá ilesos, é a certeza de que eu fui curado. Você foi curado. Então Deus ele quer
realizar esse processo. Bota uma coisa na sua cabeça. Essa é a principal restauração do deserto. Esse é o principal processo do deserto. Por ele, eu orei mais do que qualquer outra coisa. Eu orei muito por uma pessoa durante o meu deserto. Orei. Aquela era a minha luta. Às vezes a nossa luta no deserto é uma doença. Você vai orar para receber do Senhor uma cura. Às vezes é um filho que está mergulhado nas drogas, no homossexualismo. Você vai orar para o Senhor libertar. Às vezes o alvo do deserto é uma vida profissional destruída, fundada em dívidas. Você vai orar para o Senhor restaurar. Às vezes é um casamento que acabou, um relacionamento que acabou. Você vai orar para o Senhor trazer de volta, se você quiser restauração. Mas o foco tem que ser você. O foco sempre somos nós. O deserto é nosso. Deus nos colocou nele por algum motivo. Quanto tempo Ele sucede isso? Responda para o Senhor. Não precisa responder aqui nos comentários, não. Ninguém consegue mudar o teu problema. Eu não consigo. Ninguém aqui no comentário, nos comentários do vídeo vai conseguir. Você só está se expondo. Responda para o Senhor nas tuas orações. Senhor, me ensina, me faça revisitar o passado, me faça enxergar o que aconteceu lá atrás que impactou aqui na frente. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te direcionar. A paz do Senhor Jesus.